Está começando mais uma aula de italiano. Vai ser uma aula sobre o verbo tenere, aula de número 2. Então vamos iniciar. Nós vimos na última aula que tenere tem o significado de stringere, avere con sé, como no exemplo. Tengo il cellulare nella mano sinistra. Esse é o significado básico dela. O significado que nós vamos ver hoje é como se fosse uma extensão. Vamos ver como é que fica. Mantenere qualcosa in una posizione. Então, o sujeito, que vai estar executando o verbo tenere, ele vai atuar sobre um objeto e geralmente vai ter um complemento dessa vez. Vamos ver como fica nesse exemplo. Olha, estou com a carteira no bolso. Eu estou com a carteira no bolso. Em italiano, uma tradução possível é essa. Tengo il portafoglio in tasca. Perceba, io tengo il portafoglio in tasca. Eu estou com a carteira no bolso. Vamos ver um outro exemplo. Ela vai sempre seguir esse modelo. O soggetto che tiene un oggetto e il complemento. Tinha o chapéu na cabeça. Vamos supor que essa frase a gente queria traduzir para o italiano. Poderia ser assim. Teneva un cappello in testa. No sentido que lui teneva il cappello in testa. Ele posicionou o chapéu na cabeça. Teneva il cappello in testa. E o chapéu ficou lá. Uma outra possibilidade. Tinha um relógio no pulso. Então, lui teneva un orologio al polso. Teneva un orologio al polso. No sentido que ele estava posicionado ali no seu pulso, o relógio. Agora, pode também significar essa expressão. Tenere qualcosa in uno stato. Eu deixava a janela aberta por causa do calor. Como traduzir essa frase para o italiano? O verbo tenere pode nos ajudar. Tenevo la finestra aperta per il caldo. Perceba que io tenevo la finestra aperta. Então, o estado da janela era esse, de estar aberto. Ou para o frio. Eu deixava a janela fechada por causa do frio. Como ficaria em italiano? Tenevo la finestra chiusa per il freddo. Io tenevo la finestra chiusa. Tudo bem? Então, na persona che impone una condizione com o verbo tenere. O projeto vai me manter ocupado até novembro. Como é que a gente vai traduzir? Perceba que o projeto ele impõe uma condição sobre mim, que é me deixar ocupado. Em italiano pode ser feito dessa maneira. Il progetto mi terrà impegnato fino a novembre. Perceba que aqui o sujeito é il progetto. Mi terrà impegnato. Então ele vai agir sobre mim e vai me deixar numa condição. Il progetto mi terrà impegnato fino a novembre. Como traduzir essa frase agora? O criminoso mantinha prisioneira toda a família. Vamos usar o verbo tenere. Il criminale teneva prigioniera tutta la famiglia. Teneva prigioniera. Il criminale è il soggetto che tiene prigioniera tutta la famiglia. Perceba que criminale é criminoso em português. Il criminale. Ele é usado como substantivo. Criminale pode ser o adjetivo ou pode ser usado como substantivo nesse caso, acompanhando o artigo. Outra tradução. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Como é que fica essa tradução? Terás a nossa alma suspensa. Verbo tenere. Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro. Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro. Viu só? Então, ele mantinha nossa alma em suspense. Tenere l'animo nostro. Suspensa. Tenevo l'animo nostro. Sospeso. Olha, agora é o momento exercício. Você vai ler. Eu vou dar 10 segundos para você ler essa notícia que está em vermelho. E veja se você consegue entender o que é que significa tenere sotto controllo nesse contexto. Valendo, 10 segundos. Vamos ler juntos. Wikileaks torna a pubblicare documenti riservati secondo i quali la NSA statunitense teneva sotto controllo alti funzionari tedeschi. Então, essa Wikileaks voltou a publicar documentos reservados, secondo i quali la NSA statunitense, essa entidade americana,
Teneva sotto controllo, agora vem a parte importante, alti funzionari tedeschi. Com certeza, tenere sotto controllo, nesse contexto, não significa estar debaixo do seu poder. Não pode ser isso. Tenere sotto controllo alti funzionari tedeschi. Nesse caso, sotto controllo significa vigiar. Estava observando, estava rastreando eles. Isso significa tenere sotto controllo. Tudo bem? Existe uma outra expressão um pouco mais informal, tenere d'occhio. Tenere d'occhio. Mas como estava no jornal, tenere sotto controllo é mais preciso, mais formal também. 16 segundos agora para você ler essa notícia, para tentar entender o que significa tenere sotto scacco. Tenere sotto scacco. Contando, 16 segundos. Perfeito, tempo suficiente, vamos ler juntos. Ora non mi rimane che ricordare alla Germania che non è possibile sempre tenere sotto scacco gli altri paesi europei e non è necessario imporre le proprie idee. O que significa tenere sotto scacco nesse contexto? Scacchi é xadrez e tenere sotto scacco é a ideia de manter em xeque alguém. Você mantém alguém numa posição que ela é obrigada a fazer alguma coisa. Tenere sotto scacco. Quem joga xadrez vai entender o que significa essa expressão. Tenere sotto scacco. Agora eu vou começar a trazer nos próximos vídeos, nesse aqui é o primeiro que eu trago, as expressões figuradas, as locuções que têm o significado figurado. Elas são um pouco mais difíceis, mas lendo o contexto e explicando é possível também compreender. O que significa tenere il piede su due staffe? Perceba que as expressões figuradas não são provérbios. Elas são mais flexíveis do que os provérbios e você pode usar em mais situações da sua vida, do dia a dia, quando você for falar italiano. Então eu vou contar 20 segundos para você tentar ler. É um pouco difícil, pode ser que você não entenda de primeira o que significa, mas eu explico logo em seguida. Contando, 20 segundos. Ótimo. Vamos ler juntos, espero que você tenha entendido. La strategia del bilanciere, traduzione libera di Barbell Strategy, consente all'investitore di tenere il piede su due staffe, coprendo sia la possibilità che le cose sui mercati volgano rapidamente al meglio, sia che i venti contrari soffino ancora più forti. Então, existe uma estratégia, la strategia del bilanciere. E o que ela consente? Consente all'investitore di tenere il piede su due staffe. Staffa, em italiano, é onde você coloca o seu pé para você montar o cavalo, onde o cavaleiro coloca o pé, é aquele apoio. Então, tenere il piede su due staffe é a ideia de tentar colocar um pé em duas dessas staffas. Duas staffas. É possível colocar um pé em duas dessas estruturas? Não, né? Cada uma delas tem que ter um pé só. Então a ideia é de você aproveitar o melhor dos dois mundos. Isso significa tenere il piede su due staffe. Você tem que fazer uma opção e você faz uma que vai permitir que você aproveite o melhor de duas oportunidades. Como é que a gente sabe disso? Olha o que vem em seguida. Tenere il piede su due staffe. Olha o que está em vermelho. Coprendo sia la possibilità che le cose sui mercati volgano rapidamente al meglio. Então, se melhorar a situação, essa estratégia vai dar certo. Sia que i venti contrari soffino ancora più forte. Então, se os ventos contrários começarem a soprar forte, ou o mercado ir bem, não tem problema, a estratégia vai dar certo. Deu para entender? Então, fica por aqui a segunda aula, vai dar já 10 minutos. Eu vou preparar a terceira aula e espero você.